Tá, agora voltando aqui para a questão da funda. A funda é o seguinte, o moleque tá lá, girando o negocinho, e ele arremessa a pedra. Ele gira esse negocinho a uma certa altura de distância do chão, e ele cai a uma certa distância também. Vou colocar a distância aqui. Então, você tem um movimento dele girando aqui. Ele gira com uma velocidade, na hora que ele escapa, ele cai. Na pergunta, ele fala que o período pode ser essa fórmula maluca aqui. Uma coisa estranha dessa fórmula aqui que está no enunciado é que ela tem raiz quadrada de coisas ao quadrado. Ela tem raiz quadrada de π quadrado, de L quadrado e de D quadrado. Você pode tirar essas coisas das raízes, porque talvez nas equações que você vai chegar, você chegue numa equação em que essas coisas estão fora da raiz e depois, quando você colocar dentro, você eleva essas coisas ao quadrado para colocar dentro da raiz, aí você chega nisso aqui. Então, tirando o π, tirando o 8, tirando o L, tirando o D, você pode chegar nisso aqui, ó. 2π vezes L sobre D vezes raiz quadrada de 2h sobre g. Essas coisas aqui não saem da raiz. Esse 2 e esse 2 é por causa da raiz de 8. Raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, fica raiz de 2 aqui dentro. Fica um 2 aqui dentro da raiz, perdão. E vai o outro aqui fora, né? 2 ao cubo, 2 fica aqui, 2 fica aqui. Beleza, então vamos tentar chegar nisso aqui e não nisso aqui. Porque é a mesma coisa, só que provavelmente vai chegar nesse. Descendo aqui, a gente vai dividir o movimento desse cara em dois. É como se você olhasse de cima e depois você olhar de lado o movimento. Olhando de cima, você vai pensar no movimento dele girando aqui. Você vai pensar que depois desse movimento girando, vai ter um movimento em linha reta até cair. Vai ser isso aqui. Isso aqui é o menino girando o negócio. Eu esqueci de falar que aqui tem um raio. Esse raio, ele fala que é L. Aí, focou. Então, olhando de cima, você teria a bolinha girando. Uma hora ela escapa. Ela escapa aqui pela tangente. Então, tem um ângulo de 90 graus aqui. Essa aqui é a velocidade tangencial com que ela escapa. Com essa velocidade, ele ainda vai percorrer em linha reta aqui uma distância d. Esse movimento aqui, o movimento de quando você arremessa alguma coisa, ela vai caindo. O movimento na horizontal é retilíneo uniforme. O movimento na vertical tem a aceleração da gravidade, então ele é uniformemente variado. Isso. Então, essa parte aqui, nessa parte só acontece movimento uniforme. Agora, aqui, se você olhar de lado, você teria a bolinha, a pedrinha dele caindo de uma altura h. O detalhe importante é que esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo, né? Então, eles levam o mesmo tempo para acontecer. Quando um para, o outro também vai parar. E é isso que a gente vai usar para unir os dois nas equações. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar esse cara aqui. Equacionando ele, ficaria o seguinte. Você tem a altura e a queda do corpo, e essa queda acontece num determinado tempo. Levando só em consideração no eixo Y, né? Como se a bolinha estivesse só caindo aqui. A pedrinha só caindo. A velocidade inicial em Y é 0. E ela vai aumentando por causa da gravidade. Então, colocando isso na equação. A equação de movimento uniformemente variável é essa aqui. X de t, posição dele no tempo tal, é igual à posição inicial dele, mais a velocidade inicial vezes o tempo que isso está acontecendo, mais a aceleração, dessa vez o tempo ao quadrado, dividido por 2.
Beleza, isso aqui é o sorvetão, né? Se fosse escrever em termos de sorvetão, seria S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, e esse é o sorvetão. Beleza. A posição dele é H, porque é a altura dele. Ele se desloca aqui uma altura H. Então, se a gente tomar como referência o ponto inicial lá, a altura inicial dele pode ser, a posição inicial pode ser 0, e a velocidade inicial é 0. Depois que eu soltar que ele vai começar a acelerar, então ele sai do repouso. E a aceleração nesse caso vai ser a gravidade. Então a equação vai sair dessa coisa grandona, vai ficar mais simplesinha. Vai ficar só que a altura é igual a gt quadrado sobre 2. Beleza. Eu falei que a gente ia unir as duas equações, aqui, a desse círculo e a da queda, pelo tempo. Porque os dois acontecem ao mesmo tempo. Então eu vou usar essa equação aqui para encontrar o tempo do movimento. Nesse caso, o tempo é igual a 2 vezes a altura dividido por gravidade. Ele te dá a gravidade, ele dá a altura no enunciado, então tá tranquilo. Você achou o tempo. O tempo é isso aqui. Beleza. Agora, pensando em velocidade. Essa aqui é parte do movimento uniforme. Por quê? Porque aqui o corpo vai escapar com uma certa velocidade e o movimento é uniforme. Quando o movimento é uniforme, a velocidade é igual a ΔX sobre ΔT, que é espaço dividido pelo tempo. Nesse caso, o espaço percorrido é a distância d com que o bloquinho cai, que é essa distância aqui. Eu falo bloquinho, bolinha, mas é tudo referindo a pedrinha, tá bom? Desculpe. Beleza, voltando para cá. A distância é d. O tempo a gente calculou aqui, que é essa coisa feia aqui, raiz de 2h sobre g. Mas, se você parar para pensar, a raiz de 2h sobre g está aqui e também está aqui. Então, está no caminho certo. Então, isso aqui é a velocidade tangencial com que ele joga a pedrinha. Por quê? Porque é a velocidade que escapa aqui pela tangente do círculo. Faz 90 graus com o raio. Agora, ele quer o período. Mas o período é 2π dividido pela velocidade angular. A gente não quer a tangencial, a gente quer a angular. E depois a gente vai pegar essa velocidade angular, vai dar um número, e o período vai ser 2π dividido pela velocidade angular que a gente encontrar. Beleza. Para encontrar a velocidade angular, o fator de conversão entre aspas é o raio. A velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio. O raio, no nosso caso, é L. Então, a velocidade angular é V dividido por L. Se a gente trocar o V por essa coisa horrorosa aqui, a gente chega nisso. Na verdade, o L pequenininho só vem e fica aqui, dividindo. E essa é a velocidade angular da nossa coisa. Acho que eu vou cortar aqui para fazer a equação, porque termina, peraí. Vamos lá, continuando. Deu um corte aqui no vídeo. Ih, minha mãe me ligou. Acho que tá de ponta cabeça, né? Seguinte. Você chegou nesse valor aqui pro ômega. Só que isso aqui é o t. T é 2π dividido por ômega. Aí vai dar uma equação meio feia, vai dar isso aqui. Geralmente quando fica uma fração assim, você pode simplesmente inverter a fração e copiar aqui. Então, em vez de 2π dividido por essa coisa, é 2π vezes essa coisa invertida, né? 2h sobre g vezes L passa para cima e D passa para baixo. Quando você fizer isso, você pode jogar essa galerinha para cá, só para reorganizar, né? Multiplicação e divisão, então não vai alterar muito.
quer dizer, não vai alterar na verdade, você vai chegar nisso aqui. T é igual a 2π vezes L sobre D, aqui, 2π vezes L sobre D, vezes raiz de 2H sobre G, que é igual a isso aqui, que é o que a gente comentou lá. Era mais provável você chegar nessa aqui do que nessa aqui, porque você teria que colocar essas coisas dentro da raiz para chegar aqui. E é exatamente o que você fez aqui.